Salve o povo de Deus com a santa gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, mais uma sexta-feira na presença do Senhor. Juntamente aqui, eu sou o Diácono Michel, juntamente com o Ministério Orar Sem Cessar, juntamente aqui com o pastor Luciano. E eu quero trazer um aviso para os irmãos que o momento da bênção, o momento da bênção mudou. O momento da bênção agora, que era às 6 horas, às 18 horas, agora é às 21h30. A partir de segunda-feira, o momento da bênção é às 21h30. Glória a Deus. Teve uma mudança aí, mas Deus está no controle de todas as coisas e vamos estar firmados na presença do Senhor. Eu quero trazer uma palavra que se encontra em segunda epístola de Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Glória a Deus. Fala assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Coríntio, com todos os santos que estão em toda a Caia. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que também estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Porque se somos tribulados é para a vossa consolação e salvação, a qual se a obra da tolerância das mesmas aflições que nós também padecemos, ou se somos consolados, é para a vossa consolação e salvação. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também das consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignores a nossa tribulação, que nós sobreveio da Ásia, que sobremaneira fomos agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. De modo que já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão branda morte, e livra ainda, no qual esperamos que ainda também nos livrará, ajudando nós também vós com oração por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas não foi feita, e por muitas também seja dadas graças por nós. Porque a nossa glória está, e o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas com graça de Deus, que nos ouvemos no mundo e maiormente convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevo, senão as que já sabeis, ou também reconheceis, e espero que também, até o fim, as reconheceis. Glória a Deus. Queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, nós vemos aqui que as cartas de 2 Coríntios, capítulo 1, nós vemos que Deus é o Consolador. Deus é o nosso Consolador. Mas também teve uma mudança nos planos de Paulo. Teve uma mudança a qual Paulo, aleluia, estava ali. O versículo 1 diz que Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Coríntio, com todos os santos que estão em toda a Caia. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, como todos sabemos, que ele estava ali pela vontade de Deus.
E o apóstolo Paulo, ele não estava só ali, mas ele estava com o seu irmão na fé, Timóteo. Ele estava naquela igreja ali, aleluias, em Coríntio. E estava com todos os santos, em toda aquela província, em toda aquela caia. Mas, meus irmãos, o que nós vemos aqui é que Deus é o nosso consolador. Mas também teve uma mudança nos planos, né? Teve uma mudança. Aleluias. Versículo 2 fala que graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e Deus de toda a consolação. Aleluias. Ele sempre dava o que? Graça e paz para o nosso Pai, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dizia que bendito é o Deus, bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele, o Deus Jesus Cristo, aleluia, pela misericórdia, Ele é toda a consolação. É Ele que nos consola, é Ele que nos fortalece em qualquer momento que estamos passando. Versículo 4 vai nos dizer que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que também estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele diz que ele, aleluias, com toda a nossa tribulação, eles passaram o quê? Tribulação. Aleluias. Eles passaram, aleluias, por tribulação ali naquele momento. A palavra vai nos dizer que nos consola em toda a tribulação. Quem é que nos consola? Quem é que consolou ele em toda a tribulação? Jesus Cristo. O Espírito Santo consolou ele em toda a tribulação. Ele recebeu a consolação para que ele também passasse a consolar aqueles que estivessem também com tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Ele recebeu a consolação no momento da tribulação, e quando ele recebeu a consolação de Deus, ele foi consolar os outros que estavam tribulados, que estavam na mesma tribulação. O que quer nos dizer que com a mesma consolação que Deus dá para mim e para você, Ele nos consola em momentos de tribulação, Ele nos consola em momentos de angústia, Ele nos consola em momentos de tristeza, para que nós vá consolar aqueles que estão precisando da consolação, aqueles que estão precisando de ser consolados através de nós. E ali, através de Paulo, que foi consolado no momentos da tribulação, Paulo consolou os irmãos ali. Bem assim na minha, na tua vida. Nós temos que ter. O Senhor, Ele nos consola. Às vezes estamos tribulados, aleluias, mas o Espírito Santo de Deus nos consola para a gente levantar aqueles que estão caídos, levantar aqueles que estão fracos, aleluias. E aqui no versículo 5 fala: porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Glória a Deus. Porque o apóstolo Paulo vai nos dizer, vai nos relatar que as aflições de Cristo abundam em nós. As aflições de Cristo abundou no apóstolo Paulo, para que também aquela consolação, aquelas aflição de Cristo que abundou nele, ele mesmo, aleluia, com a mesma consolação por meio de Cristo, foi sobre aqueles que precisam. E a mesma consolação, as mesmas aflições de Cristo abundam em mim,
abunda em você. Por quê? Porque nós somos também afligidos, somos perseguidos, mas quando nós somos, aleluia, estamos na tribulação, quando nós estamos angustiados, é para que a consolação do Espírito Santo na minha, na tua vida, seja para a salvação. Aleluias. Porque o versículo 6 fala que, porque se somos atribulados, é para a vossa vocação e salvação. O apóstolo Paulo diz que eles foram, porque se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Eles foram que atribulados. Eles passaram por um momento de tribulação. Eles passaram por um momento de angústia. Mas tudo aquilo que aconteceu na vida deles, ali na igreja de Coríntio, foi para que eles, aleluia, recebessem a consolação e recebessem a salvação por meio da obra, por meio da aflição de Cristo na vida dele. Eu quero dizer, para mim e para a tua vida, se você está passando agora por momentos de atribulação, momentos de acontecendo algo na sua vida, isso tudo que está passando na sua vida é para a sua salvação. Para que o Espírito Santo lhe console para a sua salvação. Porque através das tribulações é que nós vamos buscar refúgio no Senhor. Refúgio em Cristo. A qual se a obra da tolerância da mesma aflição que nós também padecemos, ou se somos consolados para a vossa consolação e salvação. Escute bem, a palavra vai nos dizer que a obra na tolerância das mesmas aflições que nós também padecemos, e se somos consolados é para a vossa consolação e salvação. Então a obra, a tolerância das aflições que eles passaram, das angústias que eles padeceram, é para que ele recebesse a consolação, para a consolação, para a salvação deles. Então, meu irmão, é a mesma coisa que acontece em nossas vidas. Passamos por momentos, aleluia, às vezes passamos por atribulação, às vezes passamos por dificuldade, às vezes passamos por aflições, chega aflições em nossas vidas. Mas esta aflição, essa tribulação que chega, é para que a obra, aleluia, ela seja completa. Para que a salvação de Cristo chegue na minha, na tua vida. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia. Mas é nesse momento que a palavra nos dizer, a palavra vai nos relatar que padecemos e somos consolados para a vossa salvação e salvação. Eles padeceram, mas eles foram receber a consolação da salvação. Quer dizer que o Espírito Santo de Deus, ele lhe consola para a sua salvação. A você buscar refrigério na presença do Senhor. E na nossa esperança acerca de vós é firme. Sabemos que como se sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. É na nossa esperança acerca de vós. Então, na esperança deles, acerca deles mesmos que estavam passando ali na igreja de Coríntio, o apóstolo Paulo com o irmão Timóteo, ali na igreja de Coríntio, aleluia, em Acaia. Eles passaram por isso, passaram por esses momentos, mas eles foram participantes das aflições para ser consolados. Eu quero dizer que em nossa vida não é diferente. Nós passamos por aflições, dificuldade, mas é para que
tudo isso que passamos é para que a esperança de Cristo Jesus, aleluia, ela seja na minha e na tua vida. Porque não queremos, irmãos, que ignore a nossa tribulação. Que nós sobreveio da Ásia, que sobremaneira fomos agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Né? Ele falou que, porque não queremos, irmãos, ele falou para os irmãos ali da igreja de Coríntio, na cidade de Acaia, ali na previnícia da Ásia. Ele disse que, para que os irmãos não ignorassem as tribulações, aleluias, que foram agravados ali, que eles suportaram, que eles se desesperaram, mas tudo isso era para que a obra de Cristo Jesus tivesse a consolação. Deus é o nosso consolador. Não quer dizer que Deus é o meu e o teu consolador. Nós só buscamos consolo no Espírito Santo. Buscamos consolo na presença do Senhor. Busque consolo na presença de Cristo. Versículo 9 diz que, de modo que já em nós tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscitou dos mortos. Versículo 9 vai dizer que eles tinham a sentença de morte, mas que ele diz que para que não confiássemos em nós mesmos, ele diz que não confiamos em nós mesmos, não confiamos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita dos mortos. Eles confiaram em Deus que ressuscitou dos mortos. Nós temos, meu irmão, que confiar em Jesus Cristo, confiar em Deus, confiar em nosso Senhor, porque é Ele que tem para nos dar, é Ele que tem para levantar, para te abençoar, para te renovar. Nesse momento oportuno que estamos vivendo, mas que nós não venha confiar em nós mesmos, mas que nós venha confiar em Deus, aquele que ressuscitou dos mortos e está vivo hoje. Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, quando Jesus Cristo se despediu dos seus discípulos, disse: estou indo para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos, deixarei o Espírito Santo, o Consolador. Então você tem o Consolador, que é o Espírito Santo. Busque refúgio nele. Aleluias. Que Deus abençoe. Tenha uma ótima noite, em nome de Jesus.